Boa tarde, senhores, senhoras, jornalistas. O desembargador Jorge Lins, presidente do TRE, e a desembargadora Carla Reis, vice-presidente, corregedora eleitoral TRE, vão iniciar agora a coletiva com as demais autoridades que estão presentes na nossa mesa. E depois, aquelas perguntas vão ser feitas no microfone. Por favor, tá? Excelência. Boa tarde a todos. Quero saudar inicialmente a desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, vice-presidente e corregedora-geral do Tribunal Regional Eleitoral. Doutora Catarina Salles Mendes, procuradora regional eleitoral. Doutora Lídia Abreu de Carvalho, juiz auxiliar da presidência. Doutor Igor Caminha, também juiz auxiliar da presidência. Doutora Melícia Lavareda, diretora-geral do TRE. Senhor Ivan Carneiro, secretário de Tecnologia da Informação do TRE. General Carlos Alberto Mansur, secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. E o diretor do IMMU, senhor Stanley Ventilari. Agradeço a presença de todos que aqui se encontram, representante que eu não citei pela manhã, mas agora o faço, da OEA, que é o observador da OEA, que nos acompanhou desde o primeiro turno, demais autoridades, imprensa em geral, cidadãos amazonenses. Senhoras e senhores, com os nossos cumprimentos, compareceram. Qual foi o meu comparecimento? Mas aqui. Até agora. É só isso. Comparecer aqui para... até o momento, já foram apurados, aqui no Amazonas, 58%. 60%, acabei de ser atualizado. Né? E eu declaro que conduzir as eleições de 2022 foi um trabalho árduo, executado com maestria por toda a equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, e por isso hoje é um dia de alegria, fruto de muita dedicação e comprometimento de todos que fazem parte desta justiça especializada. Durante todo o dia, os eleitores amazonenses compareceram às urnas e foram escolher seus candidatos ao governo do Estado e para a presidência da República, de forma segura, tranquila e ordeira. Podemos também afirmar com muita satisfação que o segundo turno das eleições gerais de 2022 ocorreram de forma sistemática, tranquila, pacífica, segura, e que a Justiça Eleitoral, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, cumpriu seu papel e entregou à sociedade uma eleição, como já dito, segura, transparente e democrática, com poucas e esperadas ocorrências, as quais foram prontamente solucionadas. Assim, de modo geral, temos a informar o seguinte: houve 4 representações até às 17 horas. Foi protocolada uma representação do candidato Eduardo Braga contra o portal CM7, sobre veiculação de supostas notícias falsas na internet, formalizada no sistema PJE. Foi protocolada também mais uma representação do candidato Eduardo Braga contra o mesmo portal, sobre suposta propaganda irregular na internet e Instagram, formalizada também no sistema PJE. Foi protocolada uma representação do candidato Eduardo Braga
contra o mesmo portal, CM7, sobre suposta propaganda irregular na internet e Instagram. Também mais outra representação do candidato Eduardo Braga contra Ronaldo Tiradentes, por suposta divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta no Instagram, formalizada no sistema PJE. Denúncia de propaganda. Ocorreram 16 denúncias. 4 de alto-falante, 6 de rede social, internet, 5 de distribuição de santinho em bem público. Filas nos locais de votação. Até às 17 horas não foi observado nenhuma fila que pudesse ser objeto de divulgação. As filas que nós constatamos foram as normais para o evento. Contingência de urnas. Aconteceram 59 contingências. Que, na verdade, o número de 59 foram as ocorrências que foram, as urnas que foram substituídas. Houve, em verdade, contingências 194 durante todo o dia de eleição. Assim distribuída, Apuí 1, Altazes 2, Boa Vista do Ramos 2, Carauari 5, Careiro da Várzea 1, Guajará 1, Humaitá 4, Itacoatiara 1, Lábrea 1, Manacapuru 4, Manaus 147, Maraã 1, Maués 3, Inhamudá 10, Nova Olinda do Norte 1, Parintins 7, São Paulo de Olivença 1 e Tabatinga 2. Quero deixar bem claro que essas foram ocorrências. Urnas substituídas, que deu o total de 59. A de Apuí 1, Altazes 2, Boa Vista do Ramos 2, Carauari 5, Careiro da Várzea 1, Guajará 1, Humaitá 4, Itacoatiara 1, Lábrea 1, Manacapuru, das 4 ocorrências, 2 foram substituídas. De Manaus, de 147, apenas 22 foram substituídas. As demais foram solucionadas com a intervenção dos técnicos do TRE. Maraã, 1, Maués, 3 ocorrências, 3 substituições. Inhamudá, das 10 ocorrências, apenas 2 foram substituídas. Nova Olinda do Norte, 1. Parintins, das 7, 7 foram substituídas. São Paulo de Olivença, 1. E Tabatinga, 2. Quanto pela parte durante a coletiva de meio-dia, foi perguntado a respeito de abstenção. Nós tivemos uma abstenção no primeiro turno de 20%, 20,1%. Agora, a nossa abstenção, que foi detectada no segundo turno, se aproximou muito, 20,2%. Então, foi muito equivalente, tanto a substituição do primeiro para o segundo turno. Esses são os dados assim mais relevantes. Nós não temos notícia de nenhuma alteração, mas vou deixar essas situações com respeito a ocorrências policiais para que o general faça um levantamento, um balanço das ocorrências que chegaram ao conhecimento dele. Mas antes, eu passo a palavra à eminente corregedora eleitoral, desembargadora Carla, que está... desembargadora Carla está declinando do uso da palavra. Eu passo a palavra à Procuradora Regional Eleitoral para que se manifeste. Boa noite a todos. Da parte do Ministério Público, as eleições também transcorreram dentro da normalidade. Nós não recebemos denúncias hoje. O interior parece estar calmo também. A tendência é que o Ministério Público receba denúncias ao longo da semana, que vem de outros órgãos, mas diretamente
o Ministério Público só recebeu uma denúncia durante o dia, que foi uma situação muito pontual que foi prontamente resolvida no local de votação. Vamos ouvir, então, o senhor secretário de Segurança, General Mansur. Boa tarde a todos. Com relação à segurança pública, nós, como eu falei já na coletiva anterior, nós criamos abrimos o Centro Integrado de Comando e Controle, logo cedo, às 6 horas da manhã, e de maneira presencial, e estamos trabalhando até agora nesse Centro Integrado de Comando e Controle. São 28 órgãos representados nesse Centro Integrado de Comando e Controle. São mais de, em todo o estado aqui, são mais de 15 mil, desses 28 órgãos, mais de 15 mil pessoas, agentes, trabalhando para apoiar o Tribunal Regional Eleitoral para que a eleição transcorresse como transcorreu, sem grandes alterações. Nós tivemos, assim, de ocorrência de delegacia, né, de pessoas conduzidas à delegacia, tivemos 6 pessoas, meia dúzia de pessoas, que foram conduzidas à delegacia, fizeram um termo, né, o TCO, e foram liberadas. E tivemos uma apreensão de arma de fogo, tá, que uma pessoa, né, um eleitor conduziu para fazer sua votação, estava com uma arma, e ela foi apreendida. Também que foi levado para a delegacia, para apuração, e depois liberado, como ocorrências registradas em delegacia. Nós tivemos compra de votos 1, que não se caracterizou, boca de urna 3, né, que foram levados aí para a delegacia, pessoa justificou, enfim. Acidente de trânsito já foi falado, tivemos um aí mais grave, que foi comentado na coletiva anterior. Queda de energia tivemos em 3 locais, né, e violação do sigilo de voto, aquele selfie, né, ali na urna, registrado em delegacia, nós tivemos 3. Ou seja, são ocorrências, né, assim, sem grande, assim, são ocorrências não muito graves, né, que não comprometeram em nenhum momento a votação. A segurança pública permitiu o direito de ir e vir de todas as pessoas em todos os locais de votação, não tivemos nenhum problema em local de votação, não tivemos nenhum problema na segurança do armazenamento das urnas. E agora a segurança pública está acompanhando, junto com os outros órgãos, né, acompanhando a apuração, para que também aconteça aí a segurança na apuração. E lógico, e depois do resultado, estaremos monitorando na rua, intensificando o nosso policiamento, para que a comemoração aí transcorra também dentro da normalidade. Então, da segurança pública é isso, né? Agradeço à imprensa, né, por estarem aqui presente e que a gente podendo, né, assim, nós divulgarmos aí o trabalho que foi desenvolvido durante toda a apuração. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor do MMU, senhor Stânlio Ventilari. Boa tarde a todos. Creio que o grande objetivo do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foi cumprido de forma conjunta e integrada com o CICC. Inúmeras reuniões foram feitas, junto com o TRE também, CICC, as forças de segurança, de forma que a gente conseguisse alcançar o nosso objetivo, que era fazer com que as pessoas chegassem nas zonas eleitorais sem maiores problemas. Nós tivemos apenas um acidente relevante, como o general Mansur já mencionou, no turno da manhã, com 2 vítimas lesionadas, mas de pronto nós conseguimos atender e resolvemos essa situação. Um outro fator importante, diferente do primeiro turno, é que nós tivemos no primeiro turno algumas filas nos terminais de ônibus, nas paradas de ônibus, por conta da mudança de turno no horário do almoço. E nós reunimos na tentativa de solucionar esse problema para o segundo turno, e nós não verificamos nenhum ponto de acúmulo de pessoas, de passageiros nos terminais de ônibus, à espera do transporte coletivo. De 11 horas até o exato momento, nós estivemos com 100% da frota à disposição da população, de forma que a gente conseguisse alcançar o maior número de pessoas possíveis, garantindo o seu direito também de ir e vir, garantindo o direito também do voto. E
o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, assim como o general Mansur mencionou, as forças de segurança estarão nas ruas ainda, continuando o nosso serviço durante toda a noite, para que a gente não tenha nenhum problema com relação à segurança viária ou à segurança da nossa população. Já percebemos uma grande movimentação nesse momento na área da Ponta Negra, algumas festas durante a cidade, no perímetro da cidade aqui, vão acontecer, a gente vai dar esse suporte junto com as forças de segurança para que a gente não tenha nenhum problema. Então, creio que o nosso grande objetivo foi cumprido no dia de hoje, no primeiro e no segundo turno, e a gente coloca o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana à disposição de todos os senhores também. Uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Stanley Ventilari, pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. E, a partir de agora, nós estamos aqui disponíveis para as perguntas que se fizerem necessárias. Por favor, eu Júlio Ventilari. Boa tarde. Use o microfone da... Né? Pois não, pode falar, que nós estamos lhe ouvindo. Boa tarde, desembargador Gabriel Abreu, revista Cenário. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as ocorrências no interior em relação às urnas. O senhor citou aí 49 ocorrências. O que aconteceu com essas urnas? Elas foram trocadas? Elas interferiram em algum momento na votação nesses municípios a qual o senhor citou? E a minha pergunta também, eu tenho uma outra pergunta para o general Mansur em relação às 3 selfies. Esses casos, em quais cidades eles foram registrados? Se foi aqui na capital, a gente tem a informação de que foi uma selfie no Careiro Castanho. Eu gostaria de saber também qual é os outros 2 municípios, ou se foi no mesmo município essa situação. Muito bem, então, pela ordem, eu vou responder, porque a pergunta primeiro foi dirigida a esta presidência, depois eu transfiro a outra questão para o general Mansur. As ocorrências que foram detectadas no interior com relação às urnas eletrônicas, que por um ou outro motivo apresentaram problemas, conforme eu disse, de 194, apenas 59 foram substituídas. As outras foi solucionado o problema através dos técnicos, né, do TRE, que conseguiram resolver o problema que surgiu sem necessidade de substituição. Mas, assim, para deixar mais esclarecido, mais detalhado com relação a essas ocorrências, eu vou passar a palavra à diretora-geral, doutora Melissa Lavareda, que vai fazer um esclarecimento mais assim, detalhado. Bem, dessas 59 urnas que precisaram ser substituídas, elas ocorreram porque, depois de todos os testes, toda a reinicialização das urnas, não foi possível continuar a eleição com aquela urna. Então, os problemas foram diversos, mas na sua grande maioria foi problema de hardware, certo? Então, problemas que realmente incapacitavam ela de continuar funcionando. Mas isso, em momento algum, atrapalhou a sequência da votação e nem criando filas, tá? Então, a eleição continuou tranquila com a substituição da urna. Não houve, então, nenhum problema de solução de continuidade. Vamos ouvir, então, a questão suscitada através do secretário de Segurança. Bom, com relação à violação do sigilo do voto, nós tivemos, então, como até o repórter ali falou, em Careiro Castanho, né, a pessoa, a mesária, né, a presidente da mesa, ela verificou que uma eleitora fez selfie do seu próprio voto. Em outro local foi no município de Itacoatiara. A pessoa filmou, né, o seu voto no selfie e postou em rede social. Aí foi plotado, e todos os casos, né, as pessoas foram conduzidas ao DIP. E a terceira violação do sigilo do voto, também foi a presidente da mesa, né, que verificou, foi em Iranduba. Então, Careiro Castanho, Itacoatiara e Iranduba. Todos foram conduzidos ao DIP e foi feito um TCO. E depois liberados. Vão responder. Boa tarde a todos. Jardel Santos, Rádio Cidade FM. A minha pergunta ela faz menção à segurança pública. Nós tivemos informações de que 11 mil
1.500 agentes estiveram nas ruas de todo o estado para manter a ordem e a organização desse processo eleitoral. Nós queremos saber se houve algum entrave, alguma coisa grave relacionada à questão de crimes eleitorais como boca de urna, compra de votos, corrupção de votos, transporte ilegal de eleitores no estado do Amazonas, entre outros assuntos, né, pertinentes à questão de segurança pública. Gostaria que o general Mansur falasse para a gente sobre essa questão, por gentileza. Obrigado. Então, foram mais de 11 mil agentes da segurança pública, tanto das forças do Estado, como federal também, e também tivemos apoio dos municípios. Como eu falei, foram poucos as ocorrências relativas a... Eu estou falando aqui especificamente daquilo ligado à eleição, né, a crimes eleitorais. Então foram poucas ocorrências ligadas aos crimes eleitorais. Como eu falei, houve esse sigilo, né, a violação do sigilo do voto, que foram 3, nesses municípios que eu já citei. Tivemos 6 pessoas que foram conduzidas, né, foram retidas e conduzidas até a delegacia, e depois foram liberados, né, fizeram TCO, ninguém foi preso, né, de ficar preso. Armas apreendidas tivemos uma. Tivemos uma denúncia de compra de votos no município de Jutaí, mas foi uma denúncia, a pessoa foi conduzida à delegacia, na realidade foi conduzida à delegacia, e aí lá, em conversa, foi visto que não havia materialidade, a pessoa foi liberada. Boca de urna, nós tivemos 3 bocas de urna, uma em Borba, outra em Manaus, 2 em Manaus, né? Então foram 3, Borba e Manaus. Borba foi uma denúncia na qual foram encontrados adesivos de propaganda eleitoral, a pessoa foi conduzida ao DIP, né, a delegacia, e feito o TCO. Boca de urna aqui em Manaus foi uma denúncia 190, né, também pessoa conduzida a DIP, esclareceu, enfim, e foi liberado, foi feito um TCO, e também boca de urna aqui no bairro Cidade Nova, foi conduzido também para o DIP. Tivemos também, e só, não tivemos manifestação, outros veículos apreendidos não tivemos, né? Enfim, material de campanha também, assim, que foram conduzidos para a delegacia, também não. Como eu disse, né, de maneira geral, bem geral, segundo turno foi, assim, bem tranquilo com relação à segurança pública. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem está na vez? Boa tarde a todos. Eu me chamo Débora Martins, sou da agência Rádio Web de Brasília. Eu gostaria de saber, só checar com vocês, se já encerrou, de fato, a votação em todos os municípios aqui do estado e se já há um número de pessoas ausentes nesse pleito. Já é possível identificar? Nós não temos uma informação precisa se a votação já encerrou em todos os municípios. Mas o que nós temos já é com relação à abstenção, que foi aquela que eu já relatei, que está em 20%. Né? O que nos impede de dar uma informação mais precisa são as seções das zonas rurais. Essas são as seções que estão tendo mais dificuldade em transmitir. Boa tarde. Eu estou sendo informado, só um momentinho, a quem pediu a palavra, que ainda assim já temos 74% de urnas apuradas em todo o estado. Por Boa favor, tarde, desculpe presidente. quem eu interrompi. Boa tarde, presidente. TV Onda Digital, 2.741 denúncias sobre assédio eleitoral em todo o país, e aqui no Amazonas a gente teve 3. A gente sabe que é acompanhado através do Ministério Público do Trabalho, mas o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral sobre o assédio eleitoral estão acompanhando também o Ministério Público? Eu acho que a procuradora pode se posicionar a esse respeito. Fica bem dentro da área de atuação. Boa tarde, boa noite a todos. Eu não respondo pelo MPT
Eu tive notícia de uma situação na sexta-feira envolvendo uma empresa terceirizada da Amazonas Energia no interior, mas foi uma atuação do MPT. Eu não tenho como dar informação sobre o que o MPT fez especificamente, porque eu não tenho acesso direto às informações do MPT. Boa tarde a todos, eu sou a repórter Jennifer, do site O Poder. Eu queria saber a respeito de uma denúncia que foi feita na escola Evandro Carreiro das Neves, no bairro Viver Melhor, na seção 0465. Uma mulher, ela foi votar, e aí já tinham registrado o voto dela, e aí ela fez um BO, um boletim de ocorrência. Queria, inclusive, fazer essa pergunta direcionada ao general Mansur. Foi feito um BO e ela retornou, né, ao local de votação. Queria saber se vocês tiveram acesso a essa denúncia e se foi resolvido o caso dessa mulher. General, o senhor está habilitado a responder essa pergunta? Essa eu tenho que checar, tá? Porque foi feito um boletim de ocorrência, né? Então, não, porque eu tenho relatado aqui as apreensões, né? As pessoas foram retidas, levadas para a delegacia. Agora, a pessoa ir à delegacia para fazer esse boletim de ocorrência, eu teria que checar, ok? Exatamente, mas quanto a isso, nós tivemos também um caso semelhante no primeiro turno, e em casos dessa natureza, a doutora Melissa pode nos dar informações do que o eleitor deveria ter feito e do que o mesário também agiu. Bem, nesses casos em que o eleitor ele alega, né, ele presta essa informação de que alguém votou no lugar dele, é preciso checar realmente essa informação, porque nós tivemos esses questionamentos no primeiro turno, também no segundo turno, mas imediatamente, quando nós soubemos dessas alegações, nós procuramos o eleitor, solucionamos esse problema. Aconteceu novamente no segundo turno, por um erro de digitação. Teve um eleitor que também não pôde votar, mas nós entramos em contato com ele para que ele voltasse à sessão eleitoral. Inclusive, fomos até a casa dele, só que o eleitor não estava mais presente, ele teve que já estava indo a Presidente Figueiredo a trabalho. Mas nós procuramos, e só por questões mesmo de impossibilidade do eleitor, ele não pôde voltar à sessão eleitoral para votar. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, general Mansur. A primeira pergunta ao presidente Jorge Lins. Doutor, a vazante no nosso estado prejudicou o pleito. E a pergunta ao general Mansur. General, eu sou o repórter Leonardo Silva, do portal do Zacarias, do portal Pelo Amor de Deus e do programa Rota Policial. A pergunta ao senhor general. Teve muitos problemas a respeito da lei seca. Muito obrigado. Eu vou responder a sua pergunta, depois a outra, o general Mansur se manifesta. A vazante dos rios, né, das cabeceiras, principalmente no Alto Solimões, Rio Juruá, em alguns rios que dão acesso a municípios como Ipixuna, Japurá. Nós tivemos dificuldades, mas essa vazante, essa situação, ela não obstaculizou o funcionamento de nenhuma das sessões. Quer dizer, todos esses obstáculos, eles foram superados. Mas o senhor tem toda a razão. Foi uma logística delicada para nós superarmos essa situação de vazante, onde valorosos mesários, policiais, tiveram que fazer de tudo que estava ao alcance deles, mas as urnas chegaram ao seu destino e a sessão funcionou a contento e os eleitores compareceram e votaram. Não prejudicou, por assim dizer, o funcionamento da eleição. Constituiu, sim, em grande obstáculo. A outra pergunta fica para o general. Bom, com relação à lei seca, né? Então há uma portaria conjunta, Tribunal Regional Eleitoral e Secretaria de Segurança Pública, proibindo o consumo
de bebida alcoólica em bares, restaurantes, locais, mercados, locais similares e ambiente público, né, locais públicos. Essa vigência, né, é de 0 hora do dia de hoje, domingo, né, e vai até agora 18 horas. Daqui a 30 minutos ela se encerra. Ontem, exatamente hoje, né, 0 horas de hoje, nós fizemos uma CIF, que é um centro de fiscalização, Centro Integrado de Fiscalização. Percorremos vários locais, várias avenidas, buscando bares que ainda estivessem abertos. Como aconteceu no primeiro turno, os donos de restaurantes, bares, etc., de maneira muito consciente, tanto que nós estávamos passando, nesse horário de meia-noite, as pessoas já estavam fechando suas portas. Então, visitamos aí mais de 20 estabelecimentos, né, e a maioria já fechado, né, então não tivemos problema. E agora de manhã e na parte da tarde, nós estamos fazendo patrulhas, inclusive aqui na capital, nós estamos em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria, a SEMAC, né? A SEMAC é a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria Municipal, que cuida da parte de ambulantes, né, de feirantes, né? E estamos percorrendo a cidade. Inclusive agora estou recebendo aqui fotos, né? O pessoal está fazendo patrulha lá na Ponta Negra. Então estamos com vários policiais, né, junto com a Prefeitura, atuando na praia, né, orientando os comerciantes, banhistas, quanto à proibição do consumo de bebida alcoólica, né, até às 18 horas. Enfim, então, tivemos um trabalho muito grande, né, para fazer cumprir a lei seca. Eu falo isso grande porque nós tivemos que disponibilizar reforço de efetivo das nossas polícias para o interior, para reforçar a segurança, né, das urnas e o direito de votação no interior. Aqui a mesma coisa, né, nas urnas e agora também na apuração, e sem deixar de fazer a fiscalização ordinária que todo dia acontece, 24 horas em todos os bairros nossos onde tem as viaturas circulando. Ou seja, nós estamos utilizando todos os agentes de segurança pública para que, usamos, né, todos, né, para que essa eleição transcorresse sem, né, maiores gravidades, né, como aconteceu, como está acontecendo. Então é isso, né? Os senhores podem ter certeza, força máxima, segurança pública, junto com as Forças Armadas e outros órgãos federais e dos municípios, justamente para que a eleição transcorresse com a maior tranquilidade. Ok? Ninguém tem mais perguntas. O desembargador Jorge Lins vai encerrar aqui e vai agradecer a presença de todos os senhores e senhoras. Até porque, se a gente não encerrar, nós corremos o risco de terminar a apuração e nós ainda estarmos aqui. Está indo muito rápido essa apuração. Me desculpem. Bom, senhores, é chegada a hora de um agradecimento especial em nome da presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Antes de tudo, quero deixar claro que quando a desembargadora Carla Reis, ela, vamos dizer assim, se absteve, né, de se manifestar, porque se constituiria numa redundância daquilo que eu já havia falado, daquilo que eu já havia anunciado. Então, para não haver repetição, ela, então, abdicou, né, de falar. Eu quero, então, em nome do tribunal, no momento em que estamos encerrando as eleições gerais de 2022, quero registrar o agradecimento a todos que atuaram para o sucesso destas eleições, podendo citar magistrados, servidores, colaboradores, mesários e auxiliares, que sem vocês nada disso seria possível. Para e passo, agradeço também a todas as instituições que nos apoiaram e que não mediram esforços no cumprimento de suas missões para o fim comum, que é o de realizar eleições em nosso Estado. E que, graças a Deus, até o momento, transcorreu dentro da normalidade, da tranquilidade e com toda a transparência que nós nos propusemos a realizar. Agradeço a participação da imprensa, que muito nos ajudou, que
fazendo as coberturas, acompanhando todos os passos, todo o sistema, todo o processo de votação. Não vou fazer agradecimento à instituição para não correr risco, né, de esquecer alguma. Por isso que estou generalizando a todos eles, a todas as instituições que nos ajudaram e que sem elas não seria possível realizarmos estas eleições. Fica aqui, então, os nossos cumprimentos a todos os funcionários, principalmente eles, os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral. Esses, sim, são os maiores partícipes e a quem devem todos os louros do sucesso desta eleição. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Está encerrada. Encerrada entrevistas, o desembargador Jorge Lins e a desembargadora Carla vão deixar o ambiente, tá? Elas não vão dar mais